Chegou o momento de nós ouvirmos daquilo que Deus tem reservado para os nossos corações. Glória a Deus. E por isso nós estamos felizes. Não é mesmo, igreja? Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel. 1 Samuel. Glória a Deus. Quinze. Só um versículo por enquanto, que é o 22. Esse versículo ele diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, que neste momento, Pai, possamos abrir os nossos corações, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para entendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós como alimento do Espírito. Abençoa, Pai, eu te peço, este momento de comunhão do Teu Santo Espírito com cada coração aqui presente. Abençoa, Pai, e cumpra o Teu propósito nas nossas vidas. Fala segundo a necessidade de cada coração, assim nós te pedimos, Pai. E queremos te agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nessa passagem, o profeta Samuel tem um encontro com Saul, e Saul havia desobedecido. Deus tinha dado uma ordem e, infelizmente, Saul não obedeceu. Deus tinha dado uma direção e Saul preferiu fazer aquilo que estava no seu coração do que fazer o que estava no coração de Deus. Deus tinha dado uma direção para a vida dele, para aquilo que deveria ser feito. E muitas vezes, Deus nos dá a vitória para nós realizarmos aquilo que está no coração dele, não naquilo que está no nosso coração. Glória a Deus. Muitas vezes a vitória que nós recebemos é para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Ele vai, Deus deu uma ordem dizendo assim: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Então, quando ele foi, ele já tinha a vitória dada por Deus para ele, para o povo dele, que ele estava dirigindo, que ele estava coordenando. E o que aconteceu, meus irmãos? Ele vai, e a ordem de Deus era: destrói tudo, eu não quero mais nada daquele povo, aquele povo não me honra, aquele povo ele não me serve mais. E Deus, sendo o dono de tudo e de todos, Deus manda acabar com tudo. Não era para sobreviver nada, nem animal, nem nada, estava tudo contaminado, nada servia mais. Só que, o que Saul fez? Saul poupou o rei, Agag. Saul poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Saul poupou os animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia não quis destruir totalmente. Porém, as coisas que ele viu que para os olhos dele não serviam, as coisas que para ele era vil e desprezível, ele destruiu.
E aí, meus irmãos, nessa condição, Saul, ele não somente entrou debaixo da desobediência da palavra do Senhor, como ele também afrontou, porque aquilo que para Deus não servia, era animal gordo, né? Era os cordeiros, aquilo que para Deus não servia, Deus já tinha colocado uma condição: aquilo é desprezível, aquilo não serve para você, aquilo não serve para o seu povo. Ou seja, Deus falou assim: vocês vão para a guerra, e o normal, né, quando venciam a guerra, é você trazer o despojo da guerra. Só que Deus falou assim: dessa vez vocês vão para a guerra, eu vou dar vitória para vocês, só que vocês não vão trazer nada daquela terra. Vocês não vão trazer nada, nenhum despojo, nenhuma recompensa, nenhum salário, nenhum servo, nada. Vocês vão trazer de volta. E o que ele fez? Ele poupou o rei, porque se aquela terra estava debaixo de maldição, é porque o rei não estava sendo um bom rei. Se aquela terra estava contaminada, é porque ali, aquele que estava comandando não estava servindo ao Senhor da maneira que era a expectativa de Deus. E veja, meus irmãos, parecia que os olhos de Saul eram melhores que os olhos de Deus, porque Saul selecionou aquilo que ele achou que era melhor. E aí, depois de tudo isso acontecido, é que veio essa palavra. Vem o profeta Samuel, homem de Deus, vem e fala para ele assim: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Presta atenção, Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Presta atenção, homem e povo de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, o ouvir a voz do Senhor, e obedecer e atender aquilo que ele está falando, é melhor do que a gordura de carneiros, melhor que o incenso, melhor do que você ficar orando, sabe? Melhor do que você fazer sacrifícios, é melhor, né? Em primeiro lugar, o sacrifício, vocês vão ver, eu quero mostrar para os irmãos hoje, que o sacrifício é uma coisa que é natural. O sacrifício acontece naturalmente quando a gente está obedecendo. E eu vou usar 3 exemplos de mulheres para isso. A gente olha para as igrejas hoje e a gente vê tantas mulheres, e as mulheres que lá no tempo de Jesus eram tão rejeitadas, mas eu fiz questão de trazer aqui hoje 3 exemplos de mulheres que elas obedeceram. E porque obedeceram, o sacrifício aconteceu naturalmente. Então vamos lá, meus irmãos. Estão preparados para ler bastante? Hoje nós vamos assim dar uma voada aqui nos evangelhos, e nós vamos começar com Lucas. Lucas no capítulo 1. Lucas 1. Começando pelo versículo de número 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te envolverá, e a sua sombra, com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Uma outra tradução diz assim: entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Né? Olha que coisa mais linda, né? O Senhor preparou, encontrou uma mulher que estava disposta a obedecer. A resposta dela para o anjo foi: aqui está a serva do Senhor. Aqui essa tradução no original de serva, toda vez que nós encontrarmos serva na Bíblia, você pode traduzir direto como escrava. É escrava, né? Aqui está a escrava do Senhor. E ela disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Né? Então, qual era a vontade dela? Fazer, obedecer aquilo que Deus estava comandando. E a gente vê, meus irmãos, que quando ela concorda, quando ela aceita, ela estava entrando com alguns sacrifícios. O que ela estava sacrificando quando ela disse: tudo bem, eu aceito? Ela estava sacrificando o futuro dela, ela estava sacrificando a honra dela, e ela estava sacrificando também o amor da vida dela. Ela estava desposada. Ela estava noiva. E aí, como que uma noiva que nunca teve relacionamento nenhum com um homem pode engravidar? Como é que ela iria explicar para José, o seu noivo? Então ela estava colocando em sacrifício o futuro dela, né? O futuro de casamento. Ela colocou confiando no Senhor. Ela falou assim: olha, está tudo bem, se essa é a vontade de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Eu não vou pensar em mim. Ela não pensou nela mesma. Ela quis saber: é essa a vontade de Deus? Amém. O amém quer dizer assim seja. Se é a vontade de Deus, que seja conforme a vontade do Senhor. Ela não falou assim: não, eu vou agradar o meu noivo. Ela não pensou: eu vou agradar o meu noivo. Ela não pensou: eu vou agradar a mim mesma. Mas ela falou assim: eu quero agradar o Senhor. Na resposta que ela deu, ela disse: eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero servir o meu Senhor. Então, meus irmãos, ali a gente vê que a honra dela não era só o amor da vida dela, né, José, não era só o futuro, né, que ela, de como ela seria vista, ou que ela poderia ser morta, apedrejada por ter traído, né? Era como que o mundo iria enxergar uma gravidez de alguém que não era o noivo, né? Então poderia ser considerada uma traição, ela poderia ser punida com apedrejamento, ela poderia ser morta com apedrejamento. E diante de tudo isso a gente vê que a honra dela seria ferida, né? Ela aparecer grávida de alguém que não é o seu marido, o seu futuro marido, né? Então a honra dela também seria ferida. Então, naquele momento, tudo estava no altar para o sacrifício. Não sei se fica claro que tudo na vida dela, né? Tudo na vida dela estava ali no altar do sacrifício. Automaticamente, somente em obedecer. Só em obedecer. Ela não, só de dizer sim, Senhor, só do sim dela já foi suficiente para tudo ir para o altar do sacrifício. E foi automático. O sacrifício foi automático na vida dela. Então,
ela teve, na atitude dela, uma entrega, ela teve submissão, ela foi submissa, e ela foi humilde, porque ela não quis prevalecer a vontade dela como Saul prevaleceu com a vontade dele. Ela teve humildade de falar: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Então ela teve também reverência. Ela falou: não, é Deus, então a primazia é de Deus. É Deus, então a prioridade é de Deus. Não a minha vontade, não o meu querer, mas a primazia, né, e a prioridade é de Deus. Ela foi reverente e, além disso, o anjo deu um sinal para ela. Não sei se vocês perceberam, mas o anjo deu um sinal para ela. E tanto é que logo depois, né, se a gente continuasse lendo, a gente ia ver que ela já vai visitar a Isabel. E quando ela chega para visitar Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel já se mexe toda de alegria, né? Isabel, ela é usada ali para algumas palavras que são muito lindas com relação a Maria. Então, meus irmãos, a gente vê que ela não saiu fazendo propaganda de si mesma. Ó, eu fui a escolhida do Senhor. Ela não saiu falando nada, ela não fez publicidade. Muitas vezes, né, nós, homens e mulheres de Deus, se Deus nos usa para curar alguém, se Deus nos usa para um milagre qualquer, a gente já sai fazendo um estardalhaço, uma propaganda, né? E aqui a gente vê que ela não. Ela se calou, ela ficou quietinha, ela saiu, ela foi visitar Isabel. E aquele sinal que o anjo falou que realmente era de Deus, né? Ela chegando para ver Isabel, ela já viu ali o sinal cumprido. Por quê? Isabel já tinha idade, Isabel era estéril, né? Mas estava grávida. Deus já tinha feito um milagre e ainda falou para ela: ó, esse é o sinal que eu te dou, vai lá e vê, pode ver, né? Então, muitas vezes Deus, quando fala conosco, Deus não só dá uma direção para nós quando o sacrifício é grande. Deus não somente dá uma direção para nós, não somente dá uma ordem para nós, mas como Ele dá um sinal que é Ele mesmo que está fazendo o milagre. O milagre vem da parte do Senhor. Então a gente vê que ela não fez propaganda, ela não fez publicidade, ela guardou o segredo. E no lugar da publicidade, né, quando existe publicidade, existe uma exaltação humana, né? O homem está se exaltando ali. Então também não estou dizendo que quando Deus faz um milagre na nossa vida, não é que a gente não pode testemunhar, não. Depois de acontecer, aí é a hora do testemunho, sabe? Depois do milagre, mas tem um tempo que Deus vai ver como é que é a nossa reação. Saul, ele se exaltou. Saul passou à frente de Deus, não deixou o trabalhar de Deus. Se a gente compara Saul com Davi, olha a diferença. Davi recebeu a unção, sabe, para substituir Saul, mas Davi ficou esperando o tempo necessário para aquela ordem de Deus acontecer. Veio a palavra do Senhor para ele e ele soube esperar o tempo de Deus. Ele, em momento algum, ele foi lá e matou Saul porque falou: agora a vez é minha, Saul, não é mais a sua. Você perdeu o privilégio com Deus? Não, ele segurou, ele esperou. E muitas vezes a gente é impaciente, né? A gente não quer só a glória para nós, mas a gente é impaciente para receber as bênçãos de Deus. E a gente quer atropelar, a gente sai e aí o inimigo aproveita. Sabe, na nossa impaciência, o inimigo aproveita. Né? De repente Deus fala assim para uma jovem: ó, eis que eu tenho reservado para você um varão. Aí a jovem pega, olha, entra alguém de olho claro, alto, bonito, não sei o que, loira, é esse. Deus falou que ia preparar, mas não, a gente tem que esperar, a gente tem que aguardar o Senhor, tem que esperar no Senhor. Vamos lá, vamos para o segundo exemplo. Está abaixo? Tá? Então faz assim, troca esse aqui para mim.
Desculpe, meus irmãos. Probleminha técnico aqui. Glória a Deus. Então vamos agora para a segunda mulher, o segundo exemplo, uma segunda Maria. E o nome dessa é Maria de Betânia. A primeira era Maria de Nazaré. Essa segunda é a de Betânia. Aproveitando que nós estamos aí em Lucas, vamos agora para 10, capítulo 10. Isso você acha o capítulo 10, versículo 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que eu venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Amém. Então aqui a gente vê essa Maria, que é da cidade de Betânia. Essa Maria, ela tinha sede de Deus. Tem um versículo lá em João 7,37 que diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? O que aconteceu com Marta? Marta, ela falou: estou recebendo uma visita, ficou desesperada, né, em servir e tratar bem as visitas que estavam ali. Mas Maria, como tinha sede do Senhor, das palavras, tinha sede de estar na presença do Senhor, tinha sede de Deus, ela não se lembrou de nada. A única coisa que ela podia fazer é sentar e receber. Sentar aos pés do Senhor e tomar daquela água. Glória a Deus. Né? Essa é a promessa do Senhor, que de nós fluirão rios de água viva. Por quê? Por causa da presença do Espírito do Senhor. Né? Então, a preocupação dela era só ouvir ela sentar ali e tomar água, matar a sede. Sabe, matar a vontade que ela estava sentindo de estar na presença do Senhor. Eu falei com os irmãos anteriormente sobre Maria de Nazaré, que ela tinha uma prioridade. Esta Maria de Betânia também tem uma prioridade. E nós também devemos ter prioridade. As nossas atitudes vão demonstrar quais são as nossas prioridades. Eu tenho certeza, a irmã deu um testemunho aqui falando de estar aqui hoje, teve renúncia, tem que renunciar. Toda vez que a gente colocar Deus em primeiro lugar, vai haver uma renúncia. Toda vez que Deus estiver na prioridade das nossas vidas, haverá um sacrifício. Então, é assim, Marta estava preocupada com as coisas carnais, em agradar, em servir. Ela estava olhando as coisas deste mundo. E Maria estava querendo saber o que o Senhor tem, sabe? O que tem preparado para cada um de nós. Ela estava com sede, ela estava com fome da palavra do Senhor. Mas o cuidado que nós devemos ter, meus irmãos, é onde está a nossa prioridade. Em servir ao Senhor, onde está a nossa prioridade? Na carne ou no espírito? Agradar a nossa carne ou agradar o nosso espírito?
agradar as coisas terrenas, né? A própria palavra diz: neste mundo jaz no maligno. Então, de repente, muito cuidado com este mundo, sabe? Nós estamos agradando não a Deus, não ao nosso Deus, mas o príncipe deste mundo. Então, a gente tem que entender assim: as coisas do Espírito, as coisas espirituais vão agradar ao nosso Senhor. Diz assim em João 12:1: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Foi lá para a cidade de Maria, essa Maria, Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Vamos lá para João. João 12. Vamos ver o que aconteceu com essa... O que essa Maria fez? João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Lázaro era irmão delas, de Maria e de Marta. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Perceberam que Marta estava preocupada novamente em servir? Ela não tinha entendido o recado do Senhor, né? E aí, é uma coisa que está no coração. Sabe, aqueles que são do Senhor, aqueles que não são do mundo, eles estão, o foco deles são as coisas espirituais, são as coisas do Espírito. E aqui Maria, ela estava fazendo o seguinte: ela pegou aquele bálsamo para ungir o Senhor, e ela nem sabia que ela estava preparando o Senhor para o sepultamento. Ela já estava preparando o Senhor para o sepultamento. Esse unguento, né, esse bálsamo, esse perfume, ele valia 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Era para comprar esse perfume, você tinha que trabalhar 1 ano. Realmente, Judas tinha entendimento com relação ao valor daquilo que estava sendo derramado aos pés do Senhor. E aí, meus irmãos, dentro dessa... Como se usava esse perfume? Normalmente, quando você queria homenagear alguém, você usava uma gotinha desse. É como se você virasse uma gota no dedo assim, ó, né? Virasse o perfume no dedo e ungisse aquela pessoa. Esse unguento era assim. Então não se usava muito. Só que ela não, para ela, ali o mais importante não era o preço do perfume, mas era a presença do Senhor diante delas. A presença do Senhor nas nossas vidas não tem preço. E ela não quis saber, ela derramou inteiramente aquele perfume nele. Totalmente. Então, essa Maria de Betânia, ela obedeceu, né? A obediência dela estava exatamente no servir. No servir. Então, enquanto a gente fica muitas vezes preocupado com as coisas desse mundo, não, ela estava ali querendo servir o Senhor, no servir assim, de estar ouvindo. Aquilo era servir o Senhor. Muitas vezes a gente acha assim, né? Eu
na minha inocência, enquanto eu não era ainda convertido, né, eu achava que o sustentar a casa era uma demonstração de amor para com os meus filhos. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava. Aqui, o exemplo dela é assim, ó. Se você, a sua presença, você dá o seu tempo, você está dando muito mais que muitas coisas. Mais do que bens. Sabe, mais do que bens, é o seu tempo dedicado. O nosso tempo dedicado, louvando, adorando o Senhor, na presença do Senhor, vale mais do que os muitos bens, do que muita riqueza. Então, ela demonstrou o seu sacrifício, né? Mas a gente vê que na obediência, em que Marta não demonstrou aqui no segundo episódio da presença do Senhor, né? Nesse segundo episódio da presença do Senhor, ela continuava atarefada, querendo servir, na correria, sabe? E uma coisa tão simples era suficiente, que era dedicar o tempo, parar, eu vou parar e vou ouvir o Senhor. Esse nosso Senhor, Ele continua, e nós precisamos ter esse tempo de parar. Você tem que ter um tempo e falar assim, eu vou parar e ouvir ao Senhor. Glória a Deus. Sabe, eu vou parar para obedecer ao Senhor. Não é? Porque muitas vezes pode acontecer de ser uma fuga. A gente não para ouvir porque a gente não quer obedecer. Porque se você parar para ouvir, Deus vai te dar uma direção. Então, é melhor, como você quer atender o desejo do seu coração, então você não para ouvir. Então, aqui tem uma lição dessa Maria de Betânia. Para ouvir o que o Senhor tem para te dizer. E tem uma terceira Maria. Já ouviram falar da Maria de Magdala? Essa Maria de Magdala, né, é Maria Madalena. Famosa Maria Madalena. É muito repercutida, né? Principalmente agora também nos nossos tempos. E ela era da cidade de Magdala, né? E Magdala é o termo original, né? Que significa torre, né? A cidade era uma cidade que tinha uma torre, então colocaram o nome da cidade de Magdala, quer dizer torre. Inclusive, há um tempo uma questão de uns 5 anos, o que aconteceu? Eles conseguiram encontrar essa cidade, conseguiram encontrar a torre da cidade. Os escavadores conseguiram encontrar a torre da cidade. E ali eles estão pesquisando para achar mais coisas com relação a Maria, para ter mais informações a respeito dessa Maria Madalena. Então vamos voltar lá para Lucas 8 e vamos ver o que aconteceu com essa Maria, essa outra Maria, Maria Madalena. Lucas 8 diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, essa Maria Madalena, quem é ela? É aquela que Jesus expulsou 7 demônios. 7 demônios. Essa Maria Madalena, ela teve um diferencial. O diferencial foi que ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado.
Isso está lá em Marcos 16. Marcos 16 diz que, primeiramente, Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, ela foi tão grata pela libertação que ela teve, que ela o tempo inteiro estava a serviço do Senhor, a serviço de Jesus. E eu fiquei imaginando, né? Que demônios eram esses? Quais demônios poderiam ser, né? Fiquei pensando comigo, mas será que eu consigo contar 7 demônios, né? Aí eu pensei assim, bom, vou imaginar que seja o demônio do vício, pode ser droga, bebida, cigarro. Aí me veio na cabeça, cigarro, será que existia cigarro naquela época? Desde antes de Jesus existe cigarro, não esse cigarro que a gente conhece, mas o cigarro antigo, né? Desde antes de Jesus já existia cigarro, né? Então existia a bebida, né? Que a Bíblia fala a respeito de embriagar. Drogas eu não sei se existia, mas deveria ter algum jeito lá desse espírito do vício atuar na vida das pessoas e trazer aquela prisão, né? Então, eu imaginei, né, dos 7 demônios, poderia ser um do vício, um de enfermidade, um de roubo, já foram 3. Um de mentira, né, que está vinculado com a ganância. 4. Um de vaidade, um de miséria e um de prostituição. Inclusive, com relação à prostituição, teve um Papa, que é o Papa Gregório Magno, que considerou em 591, né, quase o ano 600 depois de Cristo, considerou que essa Maria Madalena, ela era prostituta, né? Então, da onde vem a informação que Maria Madalena era prostituta? Desse Papa, né? E só que em 1965, depois de quase 1.400 anos depois, teve um concílio da Igreja Católica, né, o Concílio Vaticano II, que falou, houve um engano, mas o Papa não se engana, né? Mas houve um erro. Ela não era prostituta, ela não é na Bíblia não diz que essa Maria Madalena era prostituta. Então ela foi muito difamada durante muito tempo, quase 1.400 anos sendo difamada, até que vem uma mudança, e olha, eu digo para os irmãos, né, porque existe uma condição com relação ao Papa aqui, e existe uma condição que se chama infalibilidade papal. O Papa é infalível. Mas só que ficou estranho. Sendo infalível, como é que Gregório Magno, né, considerou ela? Como que pode, né, ele ter considerado ela uma prostituta e depois, num concílio, vários estudiosos da Bíblia falaram, não, existe uma falha, existe um erro, vamos reconsiderar. E depois de tanto tempo tirou isso, né? Mas assim, eu pensei também, de repente ele teve o mesmo pensamento, se ele falou assim, bom, deixa eu contar quais demônios poderiam ter sido expulsos, de repente ele considerou que né? É um jeito da gente estar justificando, né? Mas diz assim, meus irmãos, que pensando aí nessa atuação demoníaca, né, na vida dela, se fossem esses demônios, né, se a gente pensar toda vez, né, que tem uma atuação de demônio, é assim, né, a pessoa não pode ter uma oportunidade, porque se ela tiver uma oportunidade, ela rouba. Vaidade. Na vaidade, a gente está pecando contra Deus, porque na vaidade que eu digo, não se arrumar e de diferenciar homem e mulher, não é isso, né? Vamos deixar bem claro, porque não é vaidade simples, né? Eu até vi no comentário, acho que foi ontem, né? Uma menina de 5 anos já gostava de passar esmalte, não sei o quê. Eu falei assim, bom, no tempo de hoje é melhor que ela seja assim, que haja uma distinção entre homem e mulher, né? Que ela já seja bem feminina mesmo, né? Então não digo dessa vaidade, mas estou falando da vaidade extremada,
sabe, da vaidade é assim, né? Cada um tem a sua beleza. Ah, mas o meu nariz, né? Então, mas existe uma beleza daquilo de como nós somos feitos, sabe, por Deus. E o diferente é bonito, é belo, né? Se todos fossem iguais e uma pessoa fosse diferente, todo mundo ia achar que aquele diferente era bonito, porque ele é diferente, né? Então a gente não pode chegar ao ponto, sabe, de como a gente tem visto aí, pessoas se modificam inteiramente e muitas vezes não dá certo aquilo que estão fazendo e aí ficam horríveis, ao invés de melhorar, piora, né? Então é desse tipo de vaidade que eu falo, que vai contra aquilo que a formação que Deus nos fez, sabe? Dentro da beleza que Deus nos fez. E isso nos lembra uma coisa, né? Quem nós queremos agradar? A nós mesmos, aos outros ou a Deus? Naquela atitude, né? Quem nós estamos agradando? A nós mesmos, aos homens ou a Deus? Quando eu falo a nós mesmos, é os homens, né? Porque nós fazemos parte, né, da condição dos homens. Então tem a vaidade, tem a miséria. Lá em Ageu fala que aquele que recebe o salário recebe num saquitel furado, num saco furado, né? Então, o da miséria é assim, né? Tudo que ganha vai embora, escoa, a pessoa nem percebe, já sumiu. Uma atuação do espírito de miséria. E tem também o espírito da prostituição, né? Que é o da luxúria. Quando fala e esse é importante a gente... Tem uma passagem em Oséias, eu vou ler dos irmãos. Guarda essa passagem, Oséias 4,12. Diz assim, ó: o meu povo consulta a sua madeira, né? Então está atrás de ídolos, né? O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Tem um ditado que diz assim, que por trás de imagens, por trás de imagens existem demônios. Há uma informação aqui que confirma isso, né? Olha só, porque o espírito da luxúria, o demônio da luxúria os engana. Eles assim, ó, consulta a sua madeira ou consulta a sua imagem e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana. Olha que informação importante para nós. Mas eu digo para os irmãos, né? Voltaram atrás, mesmo existindo a infalibilidade, né? O Papa ser infalível, voltaram atrás com relação a ser prostituta. Vamos deixar esse demônio de fora, né? Vamos deixar esse demônio de fora. Então, meus irmãos, lá em Lucas 8,3 nos mostra que Maria Madalena, Joana, Susana e outras prestavam assistência ao Senhor com seus bens. Elas sustentavam a Jesus e os seus discípulos. Mulheres estavam sustentando o ministério do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Não é a mulher que é tão desprezada, mas naquela época elas já estavam ali, sustentando o ministério do Senhor. Então a gente vê, meus irmãos, que o sacrifício, ele vem da obediência. É uma coisa natural, uma coisa normal. Só de obedecer, sabe, o passo seguinte da obediência vem o sacrifício. Vai acontecer por amor. Sabe, você sacrificar porque ama, né? É exatamente isso, sacrificar porque ama. E olha, essa Maria Madalena, ela não desistiu de cuidar do Senhor. Lá em João 20 diz assim que, disse Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela estava atrás para saber onde estava o corpo do Senhor. Ela estava presente na morte. Diz lá em João 19: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ela estava presente no sepultamento. Mateus 27 diz assim, no verso 61: e estavam ali Maria Madalena
e a outra Maria, assentadas de frente ao sepulcro. Os discípulos tudo escondidos, tudo fugindo, os homens tudo escondidos, tudo fugindo, e elas ali, dando a cara para bater. Elas o tempo inteiro presentes. E, não diferente, estava presente na ressurreição também. Diz assim, João 21, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do Glória a sepulcro. Deus, aleluia. O tempo inteiro ela se fez presente. Disse-lhes, Lucas 8, você está em Lucas 8 aí? Sim. Vai lá no verso 25. Diz assim, e disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? É interessante, né? Jesus ele é tão poderoso que os ventos obedecem, a água obedece. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso que tudo na natureza obedece ao Senhor. Glória a Deus. Até que a gente pensa que o vento é incontrolável, né? O mar é incontrolável. Não, o Senhor tem controle de todas as coisas. Mas, e o homem? E nós? Estamos obedecendo ao Senhor? Henry Ford diz assim, qualidade significa fazer o certo quando ninguém está olhando. E eu vou dizer para os irmãos, Deus sempre está olhando. Quando a gente pensa que ninguém está olhando, Deus está olhando. Amém? A gente não pode se esconder dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos servir o Senhor no nosso tempo, com a nossa dedicação, com o nosso amor, porque, como eu disse lá no começo, a lição que aquela passagem de Samuel, onde Saul recebeu uma informação que é melhor obedecer do que sacrificar, até porque, né, meus irmãos, sacrificar, sabe qual foi a desculpa de Saul? Não, eu trouxe esses carneiros, eu trouxe esses bois gordos para sacrificar. Deus não estava interessado no sacrifício. A partir da desobediência, ele podia sacrificar o que ele quisesse. Já estava desobediente, Deus já não aceitava mais o sacrifício. Então, se a gente for pensar em relação somente ao sacrifício, né? Sacrificar, você jejuar, você orar, você ir para o monte, mas não obedecer ao Senhor, vai ser em vão. Vai ser em vão. Você quer agradar ao Senhor? Então, obedece. Depois, oferece os seus sacrifícios. Né? Os sacrifícios serão, como eu disse, automáticos, porque nós vamos receber, obedecendo, nós estamos debaixo da direção do Senhor. E debaixo da direção do Senhor, vem o sacrifício. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o último hino? Nós fizemos uma alteração no culto de quarta-feira e hoje nós teremos, ainda hoje, nós colocaremos no grupo da igreja do WhatsApp, nós mandaremos a nova escala. Amém? Amém. Então essa alteração será em caráter de teste, nós faremos até dia 28/10. Então quem vem na quarta-feira, nós temos a oração, né? A gente tem a oração, depois da oração a gente tem um ensaio, e aí quem gosta de louvar, aproveita, vem para a oração, fica com o ensaio.